tem uma coisa super legal para falar sobre teoria, como estudar teoria. Bem-vindo, estrategista, a mais um vídeo da série Do Zero à Aprovação. Esse vídeo aqui vai ser sobre um ponto-chave da preparação, que é como estudar teoria. A gente fala muito de questões, mas a teoria é imprescindível, a gente sabe disso. Então eu vou trazer aqui para vocês algumas coisas, minhas opiniões, algumas evidências científicas de como melhorar o estudo da teoria. Então, como estudar teoria? Acho que teoria a gente tem que ver sob dois prismas. O prisma do primeiro contato com a teoria e o prisma da revisão. Claramente são estudos bem diferentes. O primeiro contato é um estudo essencial, um estudo que deve ser de muita qualidade, um estudo que deve codificar na sua mente aquele conteúdo. Então aqui eu coloquei para vocês as 3 fases do aprendizado, né? Essa teoria psicológica, neuropsicológica mais atual do aprendizado. O aprendizado é primeiro codificado, então você recebe ali aquela informação, codifica ela no seu cérebro. Depois você vai consolidar aquela informação no seu cérebro, ou seja, aquela memória que era fugaz, estava ali mais dependente do hipocampo, vai migrando progressivamente para o córtex, para o neocórtex, e ficando cada vez mais forte à medida que você consolida aquele conhecimento. E por fim, você vai recuperar aquele conhecimento quando você precisar usá-lo. Vai ser, por exemplo, no dia da sua prova, que você vai recuperar aquele conhecimento consolidado no seu córtex. Também precisamos fazer uma distinção entre o conhecimento que está disponível e o conhecimento que está acessível depois que você estuda a teoria. O que é isso? Com certeza você já se deparou com aquela questão que você olhou e falou assim: eu não tenho certeza exatamente por quê, mas a resposta é essa. Eu tenho certeza que a resposta é essa. Eu não sei por quê, mas a resposta é essa. Se te perguntarem, por exemplo, digamos que a questão é sobre a dose do alteplase na trombólise do AVC. Se te perguntarem, sem você olhar para a questão, para as alternativas, assim, qual é a dose do alteplase na trombólise do AVC? Você vai dizer, eu não sei. Mas se te apresentarem as 4 alternativas, você vai olhar a dose e vai falar, é essa. Eu sei que é essa a dose. Esse conhecimento estava disponível para você, mas não acessível. E isso é importante de levar em consideração, principalmente em relação ao estilo de prova que você vai fazer. Se você vai fazer uma prova prática, uma prova com atores, uma prova com avaliadores, o conhecimento não pode estar só disponível, o conhecimento precisa estar acessível. Se você vai fazer uma prova teste, às vezes é suficiente que o conhecimento esteja disponível. E claro, ter muito conhecimento disponível é mais fácil do que ter muito conhecimento acessível, pela questão do uso, pela questão da frequência, pela questão da acessibilidade mesmo do conhecimento, que a gente sabe que a gente tem mais acessível os conhecimentos que a gente usa todo dia, não dá para ter tudo acessível. Então vamos falar aqui um pouco dos 2 pilares do aprendizado duradouro, que é isso que a gente quer aqui, né? Estudar teoria de uma forma duradoura. Não adianta você ler a teoria e no dia seguinte esquecer. Os 2 pilares são a recuperação ativa das informações, então não adianta você apenas rever aquela informação de uma forma passiva várias vezes. Isso vai te dar a ilusão que você sabe e você não sabe. Você tem que recuperar de uma forma ativa essas informações e você tem que fazer isso por repetições espaçadas, ou seja, não adianta você ler, ir para a lista de questões, recuperar de forma ativa o seu conhecimento e depois não fazer isso nunca mais. O seu conhecimento vai se perder totalmente. Você tem que repetir esse processo de forma espaçada no tempo para que aquilo se consolide na sua memória de forma mais duradoura. Técnicas para o primeiro contato com um conteúdo. Então, como que você vai absorver o primeiro contato? Eu trouxe aqui basicamente as 3 técnicas principais, óbvio que tem outras, mas as 3 técnicas principais e mais usadas de absorver um conteúdo no primeiro contato. É o texto completo, o texto resumido e a videoaula. São de longe as técnicas mais comuns utilizadas para absorver um conteúdo no primeiro contato. E o que é que a gente pode falar sobre elas? O texto completo é a mais clássica de todas. Aquela coisa extensa, longa, que você vai aprender com todos os detalhes um material e um conteúdo. O texto resumido vale fazer uma distinção entre um resumo profissional, por exemplo, o resumo estratégico, e um resumo de um amigo, um resumo de alguém que está estudando também. Um resumo planejado para ser um material didático pode ser uma forma interessante de ter o primeiro contato com o conteúdo, mas um resumo de outra pessoa provavelmente não é uma forma interessante de ter o primeiro contato, porque a pessoa faz aquele resumo baseada na bagagem dela, baseada nas coisas que ela já sabe e coloca o resumo em cima disso, que não necessariamente é a mesma bagagem que você tem, não necessariamente
necessariamente você está partindo do mesmo ponto. Então é interessante fazer essa distinção, que eu acredito que o resumo de outra pessoa, óbvio, todo mundo já viu resumos de amigos que são perfeitos, lindos, super organizados, vão bem do básico, mas o resumo de outra pessoa pode não ser a melhor forma para você absorver um conteúdo no primeiro contato. E a última forma é a videoaula. Polêmico, é o que a maioria das pessoas usa. Eu particularmente usava muito pouco e eu vou colocar um pouco para vocês de por que eu acredito que o texto é superior à videoaula. Existe uma forma melhor do que a outra? Aqui no slide eu estou trazendo para vocês um fato, uma imagem, um conceito que é muito comum, muito citado e que eu vou desconstruir esse conceito aqui para vocês, que é o conceito da pirâmide de aprendizado. Essa pirâmide de aprendizado é creditada a Edgar Dale, um cientista, que colocou então em forma de pirâmide do que te leva a absorver mais pro que te leva a absorver menos os conteúdos. Na base da pirâmide, você tem aquilo que vai te levar a maior retenção. E no ápice da pirâmide, você tem aquilo que vai te levar a menor retenção do conteúdo. Na base da pirâmide está ensinar. No topo da pirâmide está, por exemplo, assistir uma aula, assistir um seminário. Não existe forma melhor do que outra. Essa pirâmide é absolutamente infundada. Aqui eu trago para vocês uma referência super legal, se vocês quiserem checar. É um artigo de 2020, que é uma reedição, na verdade, de um artigo do mesmo autor, de 2013 ou 2014, na qual ele faz uma revisão extensa da literatura, de todas as citações a essa pirâmide do aprendizado. E chega à conclusão de que não existe nenhum arcabouço teórico, não existe nenhuma prova científica metodologicamente bem conduzida que sustente a hipótese da pirâmide do aprendizado. Ele coloca aqui com palavras muito incomuns para um artigo científico, um artigo numa revista de alto impacto. Ele coloca "The pyramid is rubbish". Então a pirâmide não significa nada, é bobagem, é baboseira. E ele coloca isso porque, de fato, não existe nenhuma ciência por trás da hipótese da pirâmide do conhecimento. Então essa é a primeira coisa que eu queria desconstruir aqui. E o que eu queria trazer então no lugar dessa pirâmide do conhecimento? O conceito de aprendizado ativo. A forma do conteúdo importa. Mas importa mais a sua atitude frente à forma do conteúdo. E é aí que o texto ganha a liderança em relação ao vídeo. O texto completo é ativo por definição. O texto está na sua frente, se você não fizer nada, você não lê o texto. Você tem que estar ativamente lendo. O texto resumido é a mesma coisa. E a videoaula é passiva por definição. Então precisa de esforço, precisa de uma mentalidade, de uma atitude específica para que uma videoaula se torne um processo de aprendizado ativo. E é por isso que, na média, eu acredito, e aí eu coloco uma referência de um livro bastante interessante também, se vocês quiserem ler, chamado Make It Stick, que constrói essa hipótese também do aprendizado ativo e que a gente extrapola aqui para o texto e a videoaula, porque o texto é ativo por definição e a videoaula é passiva por definição. Mas se você falar assim, poxa, eu adoro videoaula, eu gosto muito, faz sentido para mim, eu quero assistir videoaula. Existem formas de melhorar isso? Existem. E aí que eu vou trazer algumas dicas. As dicas são minhas, as referências que estão aqui são dos fatos que eu vou mencionar mais adiante. A primeira dica é postura e ambiente. Vai assistir uma videoaula? Eu sou baiano, natural de Salvador, vim aqui para São Paulo fazer a faculdade, mas tem uma rede na minha casa. Eu não vou assistir uma videoaula deitado na minha rede, numa noitezinha friazinha, com uma caneca de uma bebida quente e esperando o sono chegar para eu dormir no meio daquela videoaula. Eu não vou fazer isso. Você vai assistir uma videoaula importante para sua prova de residência? Vai assistir uma videoaula para você aprender aquele conteúdo? É sentado na cadeira, é com a postura, é como se você estivesse estudando, como se você estivesse resolvendo uma prova. Não adianta você se iludir que você vai se largar no sofá e que aquela videoaula vai entrar na sua cabeça de forma passiva, beleza? Notas breves é uma coisa bem interessante de fazer ao longo da videoaula. Ou seja, pega uma folha de papel, sem compromisso nenhum, não vai virar um resumo, não vai virar um material para você estudar depois. É uma folha de papel em branco, um lápis, uma caneta preta, qualquer coisa. E anota rapidamente qualquer coisa ali que você viu que é importante. Ah, é a tríade de não sei o quê. 1, 2, 3, tríade. A videoaula seguindo, você ali precisando ser ativo, precisando se manter no foco da videoaula. Isso é bem interessante. Pausa. Não é porque você ligou a videoaula que você não vai pausar. Passou um conceito importante, passou alguma coisa difícil? Pausa. Vai no livro, checa, vê exatamente por que é isso. Opa, entendi, volta um pouquinho, o que é que o professor falou exatamente? Pá, beleza, segue em frente. Pausa, muda de tarefa, volta brevemente para o que você estava fazendo antes, volta a videoaula um pouco, vê no livro, checa um conceito, depois você volta e segue a sua aula. Não siga no play se você não entendeu o que acabou de passar. Não também só volte e ouça a mesma coisa de novo, que aquilo vai parecer familiar para você, mas você ainda não entendeu. Vá em outro material, busque uma referência, leia alguma coisa sobre o assunto, volte e continue assistindo a sua videoaula. Isso torna o processo mais ativo. Acelere! Essa dica aqui é incrível para quem é aluno do Estratégia Med, porque o vídeo do Estratégia Med está gravado para você assistir numa velocidade que você quiser. E aqui que estão as referências que eu trouxe. A média de fala de uma pessoa, de alguém que está conversando, de alguém que está dando uma aula em inglês, é de
150 palavras por minuto. E a média de compreensão com qualidade de palavras ouvidas é de 275 palavras por minuto. 275 é um número que eu te trouxe aqui de uma referência confiável. Se você buscar só no Google, você vai ver muito mais, 400, 600, 800, mas eu não vou conseguir aqui te suportar isso com evidências, então eu trouxe 275, que é quase o dobro. Ou seja, se você está assistindo a uma aula na velocidade que ela foi gravada, isso inclui a minha, acelere o meu vídeo, você está perdendo tempo, sua capacidade de compreensão é superior àquilo. Acelere um pouquinho, saia da sua zona de conforto, deixe um pouco mais rápido, pause, vá checar o conteúdo, volte, mas não se iluda que a velocidade 1, que o marasmo vai te levar a absorver mais o conteúdo porque você tem mais tempo, beleza? Dicas em relação ao texto. Aí o texto, eu sou fã, é a forma que eu acho mais interessante de aprender o conteúdo. E pode ser melhorado? Claro que pode ser melhorado. Então, algumas dicas em relação ao texto. Feche o texto e reorganize com suas palavras. Então, tá estudando um texto, mesma coisa, pega uma folha de papel que depois você vai jogar no lixo. Terminou um conceito importante? Fecha, vira o material, minimiza a aba, minimiza o seu PDF, seu livro digital e escreve. Assim, o que é que eu acabei de ler aqui? O que é mais importante? Escreve, do jeito que vier na sua cabeça. É aquilo que vai codificar a memória, o vestígio de memória, e vai consolidar o vestígio de memória com mais propriedade na sua mente, beleza? Busque outro material para complementar. Então, tá lendo por um texto, não leia o texto de novo, você leu aquilo, beleza, com atenção, primeira vez, fez um resuminho, escreveu num papel, qualquer coisa ali, resumiu com as suas palavras sem ver o texto, não é reler aquele texto que vai te trazer muita coisa a mais. Busque outro material. Saia brevemente e volte, a mesma coisa que eu falei em relação à videoaula. Tá lendo um texto, chegou um conceito que é um pouco mais pegado, que é um pouco mais puxado, que é mais importante, saia daquele texto, vá no resumo, vá no livro digital do assunto correlato, veja como ele explica naquele outro livro digital e volte. Essa alternância de conteúdos é muito interessante para fixar a memória. É isso que eu queria falar nesse vídeo, espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa eu me coloco novamente à disposição para vocês pelo Instagram para conversar sobre a vida, sobre a prova, sobre o que vocês quiserem. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo. Um abraço.